Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bom? A gente está aqui hoje mais uma live do Ministério Start, de Bethesda. Junto com a live a gente vai estar gravando também, a gente vai estar publicando no YouTube, Na Mesa aqui. A gente vai estar com esse programa novo, esse projeto novo. Eu e o Raniel, a gente vai estar toda semana com um tema diferente, trazendo alguém diferente para estar aqui falando com vocês. Hoje a gente vai estar juntando a live do Start junto também com esse projeto que a gente vai estar postando, acredito que amanhã ainda. Tá bom? E eu quero apresentar quem está aqui conosco hoje. Primeiro vou começar pro meu amigo Raniel, que está aqui do meu lado, seminarista da igreja. Boa noite, amém. Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite quem está aí. Raniel, bênção demais, o homem da palavra aqui, amigo do peito. E aqui agora tem o professor. Aqui tem o aluno e o professor. Eu sou... Eu nem sei o que eu sou aqui. A gente está com a gente aqui, o pastor Rochael. E aí, gente, boa noite, tudo bem? É isso aí. Pastor Rochael, eu não sei qual é o nome da sua igreja, pastor, qual que é mesmo? Igreja Batista Esperança. Igreja Batista Esperança. Pastor Rochael já foi pastor lá da nossa igreja também. A maioria do pessoal já conhece. E é um prazer ter você aqui com a gente. Fico muito feliz. Prazer é meu. Tamo junto. É isso aí. Ô, gente, a gente recebeu dois temas iniciais e algumas perguntas que vocês mandaram pra gente. A gente vai estar trabalhando em cima disso. O primeiro tema que a gente vai estar tratando é como vencer o pecado. Eu acredito que seja o adolescente, seja o adulto, seja o idoso, cada ser humano que existe na face da terra, ele tem essa luta. A gente tem que lutar contra o pecado. Mas a grande pergunta é, como que eu venço o pecado? Como que eu luto contra o pecado? E eu vou começar perguntando, pastor Rachael, como que se vence o pecado, pastor? Bom, a única maneira de se vencer o pecado é pelo poder do Espírito Santo. Não tem outra forma. O pecado está relacionado muito com tudo aquilo que Paulo chamou em Gálatas 5 de obras da carne. E essas obras da carne, elas são vencidas pela manifestação do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele vai se manifestar na vida daquele que se enche do Espírito. Quando Paulo, um pouco antes dele falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, ele vai dizer que depois que ele fala isso, ele vai dizer assim, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Então, a única forma de se vencer o pecado é andar no Espírito, é se encher do Espírito Santo. Amém. Eu acho interessante que às vezes a gente vê algumas igrejas que elas impõem várias coisas, isso aqui, isso. Falam um monte de regras, falam que isso é pecado, aquilo não é. Eu vou ser sincero, eu sou receoso contra isso. Eu, sinceramente, eu acho que o pecado não é simplesmente eu falar aquilo é errado, mas eu acho que o Espírito Santo, ele mesmo testifica dentro de nós. Igual quando você vê essas igrejas assim, Raniel, o que você me diz? Igual uma igreja vai virar para você a partir de hoje e falar, olha, bateria é pecado. Como já foi na igreja bateria é pecado, né? Já foi. Bateria é pecado. E aí, meu amigo? A sua igreja tá falando isso. Tem uns bateristas estranhos, tem. Eu sou baterista, né? Tá vendo? Você é baterista estranho também? Não sei. Aí é o olho de quem vê, né? De quem ouve, é o olho de quem ouve, né? E o ouvido de quem escuta. Quem escuta. Mas assim, o que acontece muitas vezes é que algumas igrejas misturam o que a Bíblia diz sobre isso, né, com a concepção de algum líder, né? Então normalmente as pessoas, por exemplo, na questão do instrumento musical, as pessoas confundem gosto com a doutrina bíblica. E às vezes o líder mistura isso. E ele pode dizer que é pecado porque faz muito barulho, porque estava vinculado ao rock no passado, a um ritmo novo. Rock é pecado. Não, mas lá na década de 60, eu tô brincando, né? É brincadeira. O Raul Seixas dizia que o diabo é o pai do rock. Tá vendo? Então, meu avô pastoreou na década de 70, a bateria era guitarra com distorção. Né? Então, assim, entra crenças, vou dizer assim, humanas, vou usar essa expressão, e interfere nisso, né? Não é pecado, nunca foi, tanto que a gente usa hoje, mas era um costume da época que determinadas pessoas compreenderam como sendo. Então tem igrejas que têm esses determinados costumes, né? Até certo ponto é respeitável, até outro ponto vira um legalismo e aí atrapalha tudo. É complicado. E é o problema. Eu tava pensando muito sobre isso esses dias.
E assim, no Salmo 24, se eu não me engano, ele fala assim: quem subirá ao Monte Santo de Sião? E aí o próprio Salmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, tem uma necessidade de santidade para você chegar até Deus. E aí fala também, eu acho que em Isaías, acho que é Isaías: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então tem um grande problema que é o pecado. Mas a verdade é que Jesus já venceu o problema que é o pecado. Na cruz, eu acredito que o pecado, ele foi ali e falou: ó, esse problema está resolvido. Agora você tem livre acesso à presença de Deus. Mas o que eu acho que é a maior dificuldade nossa é que a gente tem que permanecer em santidade. Aí eu falo: eu cheguei na presença de Deus, mas eu ainda tenho vontade de pecar. Vamos ser sinceros. Pastor peca, eu acredito. Sim. Né? Agora você fala: a gente aceitou Jesus, você está na presença de Deus, o Espírito Santo habita em você, mas como é que você peca ainda? Você já parou para pensar nessa essa dualidade? O enchimento do Espírito. O que acontece? Eu aceitei Jesus, mas eu continuo sendo eu. Eu não me tornei outro indivíduo. Eu sou aquele mesmo cara que sem Jesus vai pecar. Certo. Então, e aí eu volto de novo para o Gálatas 5, e aí pego também a questão de Romanos 7, embora lá em Romanos 7, o que mais se aceita é que Paulo está falando da vida passada e não da vida presente dele, da questão de estar no pecado. Porém, essa natureza, esse homem carnal, ele ainda existe. Quando Paulo fala da luta interna dentro do cristão, ele não está falando que tem duas naturezas dentro de mim. O que tem sou eu e o Espírito Santo. Certo. Tanto que essa luta, ela só existe no homem salvo. Ela não existe no ímpio. Verdade. Porque o ímpio não tem o Espírito Santo. O ímpio, ele peca e está normal. O único que vai se sentir incomodado com o pecado é o que é salvo. Porque ele tem o Espírito Santo que o incomoda. É o Espírito que o convence do pecado. Então o Espírito é que me diz que eu pequei. Certo. Então, como ele está em mim, eu sei que eu pequei. Se eu não tivesse o Espírito, e aí que está a grande questão. A questão da certeza de salvação. Como que eu sei que eu sou salvo? É porque o Espírito está em mim, ó, e o pecado me incomoda. E o pecado só me incomoda porque o Espírito está em mim. Se eu não fosse salvo, eu não estaria incomodado com o pecado que eu cometo. Então, ser salvo não é não pecar. É se sentir incomodado quando eu peco. E eu só me sinto incomodado porque eu sou salvo. Eu até acredito que vamos supor assim, eu acho que tem níveis de pecado. Vamos supor, aceitei Jesus hoje, por exemplo, e eu sempre fui adepto ao cigarro e à bebida. Acabei de aceitar Jesus. E amanhã eu morri. Só que eu morri bebendo e fumando, porque eu aceitei Jesus hoje, mas o vício ainda estava em mim. Eu fui para o céu do mesmo jeito. A questão, eu acredito, que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, ele vai arrancando mais essa natureza pecaminosa de dentro de nós. Tem um texto que eu acho interessante de Marta e Maria, por exemplo. Marta e Maria lá, aquela correria, a gente conhece todo. Marta chega para Jesus, porque Maria estava parada só lá nos pés de Jesus. Senhor, você não está vendo a minha irmã parada, não? Ela não está fazendo nada, chama a atenção dela. E me chama a atenção o que Jesus fala. Fala assim: olha, Marta, Marta, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Eu não sei se eu vou ser herege agora. Se eu for herege, você me corrige. Começa com você, que é mais amigo, você corrige depois. Mas olha só, eu acredito que a gente poderia resumir o evangelho em uma só coisa: estar aos pés de Jesus. Porque a partir do momento que eu estou junto com Jesus, a própria natureza dele, ela vai me transformando. Quanto mais próximo eu estou de Jesus, quanto mais eu vou andando com Jesus, mais a minha natureza carnal, ela vai se afastando, e mais a natureza de Jesus, ela vai se aflorando em mim. Ou seja, o que me faz pecar, mesmo sendo crente com uma intensidade ainda maior, é quanto mais distante eu estou de Jesus. Quanto mais junto dele eu estou, eu acredito que mais esse pecado vai se afastando de mim. Eu vou conseguindo pecando cada vez menos. Você está entendendo? Isso que você acha disso? Eu entendi. Fala a verdade. Em parte, vou tentar só dar algumas coisas aqui, umas ideias aqui. Eu entendi o que você disse, mas eu também tenho que entender também que é uma luta constante. Como o pastor Rachel disse. É uma luta constante, né? Para o convertido, para aquele que foi regenerado. É uma luta constante. Então, eu acredito que diante dessa luta que você disse, eu acho que também o
o fato de, vou usar essa expressão, de estar diante de Deus, aos pés de Jesus, também abre a nossa mente para várias outras áreas em que temos que corrigir na nossa vida. O Espírito Santo vai corrigindo. Então, a gente não pode limitar pecado também aos pecados cabeludos, né? Que o pessoal também limita a esses. Tem vários outros, né? Então, a avareza, por exemplo, enfim, o amor ao dinheiro, por aí vai. Então, são vários pecados. Isso é um pecado. Então, assim, ao longo da caminhada cristã, eu acho que a gente vai conseguindo, a gente consegue resolver pelo poder do Espírito, a gente abre mão de alguma coisa que a gente talvez estava pecando naquilo, descobre outra característica nossa, talvez uma facilidade de irar-se muito facilmente. Então isso é um problema. Então isso eu acho que é uma caminhada. Eu acho assim que durante a vida nossa toda é uma caminhada. Eu podia usar, por exemplo, Filipenses 1:6, né? Aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Então, Cristo começou, nós não somos mais condenados, então o poder do pecado foi resolvido. Ele está completando, quer dizer, nós estamos já não somos escravos do pecado, estamos lutando contra ele, e até o dia de Cristo, quer dizer, um dia nós seremos totalmente livres da presença do pecado. Então eu tô tentando dar essa ideia assim. Não, tô entendendo. Aqui só completando, é porque eu acho que o que nasce a confusão é a gente entender o seguinte: o que me condena ao inferno? O que me condena ao inferno é a negação de Jesus Cristo. Verdade. Certo? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está nos céus. As práticas do dia a dia, elas vão sendo transformadas. E aí cabe o gerúndio mesmo. Elas vão sendo transformadas. É a ideia lá do tempo presente da língua grega, que é uma coisa que vai acontecendo e acontece e vai acontecendo. É diferente do outro tempo, a aorist, por exemplo, que é uma coisa que acontece uma vez e acabou. Então, o Novo Testamento ele vai fazer essas diferenciações gramaticais. Às vezes, elas são intencionais dos autores. Eles sabem por que eles estão colocando determinado tempo verbal numa frase. Então, o autor aos Hebreus diz que ele morreu uma vez por todas pelos que estão sendo santificados. Então, é entender a salvação nesses três processos de justificação e regeneração, que é um ato único e instantâneo, quando eu creio. Eu não sou regenerado duas vezes e nem justificado duas vezes. Certo. A santificação, que é processual, e a glorificação, que é o ato final da salvação, da obra de salvação. A salvação, eu já sou salvo, eu nem estou, eu sou salvo. Certo. Nada me faz perder, porque a salvação que é uma transformação no meu estado de existência. Salvação não é uma coisa que Jesus me deu para carregar. Ele transformou quem eu era. Então, porque, assim, é até uma das perguntas, mas algo que eu vejo até, às vezes, de crentes já antigos. Uma pergunta: será que eu sou salvo mesmo? E eu falei assim, gente, mas é claro que é. Porque a salvação não é por aquilo que eu faço. Porque às vezes a pessoa, vamos supor que isso aqui é o pecado, isso aqui é Jesus. Às vezes eu tô indo assim, ó. Melhor, eu tô indo assim. Eu estou fugindo do pecado. O meu alvo está sendo o pecado. Eu acho muito mais fácil a gente virar e correr para Jesus. A pessoa fala assim, olha, não, eu tenho que focar no pecado. E aí, como ela se acha pecadora, porque às vezes falha ainda, ela fica na dúvida, eu fui para o céu, eu vou para o céu, porque eu pequei ainda. Mas é justamente por isso, porque está condicionada a salvação a coisas que eu faço. E a salvação ela é condicionada única e exclusivamente à obra de Jesus Cristo. Verdade. Ela não está condicionada a nada que eu faça. A única coisa que eu faço é crer. E mesmo assim eu só creio porque o Espírito atua em mim. Então, quando eu condiciono a minha salvação a alguma coisa que eu faço, aí eu vou ter essa dúvida. As coisas que eu faço ou não faço para evitar o pecado, eu só faço e não faço porque eu amo Jesus. Não é para ser salvo. Salvo eu já sou. Salvo é Ele que me salvou. A obra de salvação é dele, não é minha. Ele imputou a justiça dele a mim. Eu recebi a justiça dele. Eu não tenho justiça própria. Paulo diz isso. Eu não tenho justiça própria. A justiça dele veio sobre mim. Agora, tudo que eu faço ou não faço para a santificação é porque eu sou salvo e não para ser salvo. Salvo já fui. Por isso que ele vai dizer lá nos Efésios capítulo 2, fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Salvo eu sou pela graça mediante a fé.
É verdade. Eu acho que é por isso, eu acho que talvez o que falta no entendimento de alguns de nós é: o meu foco não é o pecado, o meu foco é Jesus. E conforme eu ando com Jesus, ele vai me transformando. Melhor, ele já me salvou, mas agora essa minha natureza vai sendo transformada até chegar ao ponto que você falou: eu vou ser plenamente transformado na glória. Que aí seria a glorificação, o ápice da nossa existência, que eu acredito. É bem o que está lá em Romanos 8:29, né? Chamou, predestinou, justificou e glorificou. É isso aí. Tem até uma série de pecados aqui que o pessoal ilustrou. Eu falei: isso aqui é pecado, não é? Então vamos começar a pensar aqui. Eu já conversei um pouquinho com o pastor antes. Eu já vi que o pensamento dele lembra um pouco o meu. Vou começar pelo Raniel, então. Não, eu sei mesmo, Raniel. Vamos lá. Piercing e tatuagem é pecado, Raniel? Então, eu não digo que é, também não digo que não é. Eu acho que você tá escorregando. Tá parecendo a Dilma, cara. Ninguém vai entender nada desse trem. Que é isso? Não, eu digo que não. Assim, se a gente fosse fazer uma lei, assim, na minha concepção, doutrina bíblica, assim, não. Mas também pode ser que seja. Por exemplo, eu vou usar o exemplo das igrejas brasileiras. Tem comunidades que o cara tá numa comunidade em que a liderança reconhece como sendo um erro. E para a compreensão de muitos membros da igreja é um pecado. Ele pode, vamos supor que ele tenha a concepção de que não é e faça. Ele pode atrapalhar muita gente, às vezes, causar um escândalo e tal, essas coisas assim. Sim. Então, assim, por isso que eu estou dizendo que é e não é. Né? Biblicamente eu não vejo base bíblica para dizer que piercing e tatuagem são pecados. Então, mas eu estou entrando na questão eclesiológica e dizendo que é uma questão complicada na prática Estou entendendo. E também tem as questões individuais. Essa pergunta deve ser feita por um convertido, né? Eu acho. Então, eu convertido. Você convertido. Eu convertido. Isso, você entende essa questão. Não, você entende você entende o que eu estou tentando dizer aqui? Eu entendi. As coisas, essas questões da igreja, dos irmãos e tal. Mas, porque se não for convertido, é sim ou não e não adianta. A lei não salva. Eu vou dar a minha opinião antes do pastor. Sim. Eu vou deixar para você fechar. Tá. Esse é um tema polêmico. Eu acho que não. Que tanto piercing como tatuagem não é pecado. Porém, tem um detalhe. A minha mãe... Eu devo submissão não, eu devo honra à minha mãe e meu pai. E eu sei que se eu fizer uma tatuagem, tanto um como o outro vão se sentir desonrados. Por amor à minha mãe e meu pai, eu não faço uma tatuagem. Mas se eu vou falar assim, é pecado? Eu não acho que não. Mas aí agora você, adolescente, minha opinião, já vou falar com o pastor ainda. Eu acredito que você deve pensar primeiro na sua mãe e no seu pai. O que eles pensam disso? Porque antes de você falar tatuagem ou piercing é pecado ou não, você tem que, ao que é uma verdade, você deve honrar o seu pai e sua mãe. E eles concordam com isso? Sim ou não? E aí, pastor? Agora fecha a questão. E aqui só um detalhe. Eles vão conversando aqui, pode entrar no meio da fala um do outro, vão trocando ideia. O piercing e a tatuagem estão muito no mesmo nível da questão da música secular, ouvir ou não ouvir. A gente tem que entender o que é doutrina bíblica e o que é cultura, certo? O que é doutrina está estabelecido no texto bíblico. Certo. O que é pecado? Tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Certo. Para uma coisa ser pecado, tem que estar escrito na Bíblia que é pecado. Não tem outra forma de identificar o que é pecado. Posto isso, cultura. Cultura é conjunto de hábitos e costumes de um grupo humano. A igreja local, ela é um grupo humano. E ela tem uma cultura própria. Isso aí, também não entender isso é não entender o que é a igreja local. E cada igreja local tem uma cultura própria. Aquilo que a gente chama de modus vivendi, jeito de viver. Cada igreja local tem um jeito de viver. Eu pastoreio a 15 quilômetros daqui, 10 quilômetros daqui, e algumas coisas do nosso jeito de viver lá são diferentes da Bethesda, que está aqui no Cristina. Então, quando eu penso que cultura é o conjunto de hábitos e costumes de um grupo humano, eu tenho que pensar o seguinte: eu decidi fazer parte de um grupo. Como que esse grupo entende tatuagem, piercing e ouvir música? Porque aí eu começo a ofender o caráter do grupo, porque eu decidi voluntariamente fazer parte dele.
E os grupos mudam suas culturas. Só que, enquanto não muda, eu é que tenho que me convencionar a essa cultura do grupo. Então, por exemplo, lá na igreja onde eu sou pastor, com certeza tem membro lá que ouve música. E eu não vou ficar fiscalizando o cara que música ele tá ouvindo. Eu nem tenho tempo para isso. E nem tô afim de fazer isso também. Por outro lado, ele tem que entender o seguinte: a cultura daquele grupo lá é que não se deve ouvir. E quando isso publica, vai ter problema. Certo. Tatuagem de piercing. Já tivemos um momento que havia um problema na igreja em relação a isso. Hoje a igreja passou por uma mudança. Ainda tem gente que acha que está errado? Tem. Mas a maioria hoje entende lá que isso é problema individual. Se o cara quer pôr. E aí é pra você ver como é que é a loucura desse negócio da cultura, cara. Durante um tempo não podia pôr brinco em lugar nenhum. A mulher. Depois ela começou a pôr na orelha. Aí a mulher pode pôr aqui no lóbulo da orelha, mas não pode pôr na cartilagem, que o piercing nada mais é que um brinco. Verdade. Aí se puser na cartilagem é pecado, mas no lóbulo não é. Então, ela pode pôr na orelha. Mas se a outra não gosta na orelha e gosta no nariz, eu gosto na orelha e no nariz, é feio pra caramba aquele negócio. Pois agora eu lembro das vacas lá da roça. Mas é a cultura, é o gosto de cada uma. Então, ela resolveu pôr na cartilagem do nariz. E aí, outra questão. A mulher pode ter o brinco, mas o cara não pode. E o cara tá afim de usar o brinco. Então você tá entendendo como é que o negócio vai apertando? E aí, qual é o texto bíblico que eu vou usar para dizer que é pecado o homem usar brinco? Eu não tenho. O que eu tenho é a cultura do grupo. Certo. E quando a gente foi resolver esse negócio lá, eu fiz a pergunta seguinte: tá, e se o cara resolver pôr brinco, vamos fazer o quê? Mandar ele embora? Acho que essa é a questão que a gente tem que saber mais, né? Eu tô entendendo. O que eu vou fazer? Por exemplo, esse menino de 15 anos que quer pôr brinco, isso não é um problema da igreja, isso é um problema dele com o pai dele. Certo? A responsabilidade da igreja é ensinar o caminho do céu. Correção de pessoas dessa idade é lá em casa. Eu tenho responsabilidade pelas minhas filhas, não é porque eu sou o pastor delas, não é porque eu sou o pai delas. Certo. Elas têm que me honrar antes de qualquer coisa, porque elas não me chamam de pastor, elas me chamam de pai. Então, falta essa. E aí vem a outra questão: e quando o menino é filho de pais não crentes que vão permitir ele colocar o brinco? Como que a igreja vai interferir nisso? É uma situação. Sinceramente, eu acho que em vez de falar assim, pode ou não pode usar o brinco, é muito mais fácil eu virar pro adolescente, seja quem for, vai buscar o Espírito Santo, ele vai testificar dentro de você, seguindo, eu acredito, o que você falou a respeito da igreja, que eu acho que é super válido, mas eu acho que a gente fica preocupado demais com uma coisinha aqui, outra lá, em vez de falar assim, vamos buscar Deus, e aí vamos ver depois que eu estiver buscando a Deus de verdade, o que ele vai falar comigo? Porque é muito fácil, sinceramente, às vezes eu acho que começa a perguntar muito se pode, não pode, porque tá meio distante de Deus, ser sincero. Um outro tema que eu acho interessante, que me fez lembrar de quando eu era um jovenzinho de 20 anos, próximo já da idade do Raniel. Você tá com quantos anos, Raniel? Eu tô com 27. 26, não, que isso, eu pensei que você estava mais. Eu tive aula com o pastor Rochel em 2011, pra você. Eu comecei a dar aula em 2000, né? Você tá com quantos anos, pastor? 46. 46. 45. Faço 46 em julho. Ô, gente, esse tempo passa muito rápido. Você tem quantos anos? Tô com 36. Eu errei minha idade uma semana pra trás, passou Júlio. Falei, eu fui falar de idade, falei que eu tinha 37, esqueci minha própria idade. Falei, tá dureza. Mas eu lembrei do negócio quando eu tava namorando com a Rejane, que a gente cismou que ia namorar da corte, como diz o meu primo. Você lembra dessa época? Sim. Quando começou com o negócio da corte? Veio muito com a questão do encontro, do G12, e veio a corte também. Aí eu lembro que a gente foi, até o pastor era da Lagoinha na época, a gente foi procurar o pastor que cuidava disso lá, e eu fiquei frustrado com a resposta do cara. Porque ele virou pra gente e falou assim, não sei o quê. Ele enrolou e falou o seguinte, é você e Deus que vai falar se pode beijar ou não. Porque o que a gente queria lá, quando fosse falar assim, namorada da corte, como é que é? Era saber, pode beijar na boca ou não pode? Você queria uma regra, né? Eu queria a danada da regra, que eu acho que muitas vezes essas perguntas aqui que foram feitas, você tá querendo uma regra, eu acho que você tem o Espírito Santo. E uma das perguntas é, posso ficar? Mas aí eu vou começar, antes de chegar no posso ficar, eu vou perguntar pro Raniel, que é o mais novo. O que é o ficar de hoje em dia? Porque eu tô meio desatualizado, eu fico até com medo de entender o que é o ficar. Vou te ajudar, ó. O que é o ficar? Existe namorado, ficante e peguete. Isso aí. Jesus. Peguete é pá. Ficar já é uma coisa, tá ficando. Mas não é um namoro. E o namoro já é um lance mais sério, certo? Não, e ainda tem o crush, que é aquele amor platônico, de longe, assim, e tal.
Mas o que é isso? Tô observando. Ah, É isso aí. então, mas o ficar, eu ainda tô meio na dúvida do que é o ficar, mas ele pode ficar ou não pode? É algo... O que vocês me dizem? Era pro Raniel. Desculpa. Então, eu falei... E aí, Raniel, como é que é isso aí? Agora, o que faz? Não, seja Então, sincero. Eu vou tentar pegar a sua frase inteira. Aquilo que o pastor Rochel já disse, né? Então, a doutrina bíblica define o que é pecado pra gente. Então, em relação ao namoro, os relacionamentos entre homem e mulher, no início, né? Esse namoro, a corte e tal, a Bíblia define alguns pecados, lascívia, imoralidade sexual. Então, são pecados definidos, né? Então, assim, o que as pessoas querem, às vezes, saber é até onde eu posso para não cometer, por exemplo, a lascívia ou um ato de imoralidade sexual, a fornicação. E normalmente as pessoas perguntam isso porque elas querem chegar até o limite do limiar ali, do limite da linha ali, elas querem chegar na tábua da beirada. A expressão assim. E nós não trabalhamos. A gente não tem que trabalhar com essa questão do. Gente, me desculpa aqui. Não, que isso. A gente não tem que trabalhar com a questão do limite ali. A gente tem que trabalhar para não fazer e para não fazer esse tipo de pecado. Então, eu acho que vai muito do que eu sempre digo. Acho que duas pessoas que possuem o Espírito de Deus, são convertidas, definirão um caminho para não pecarem diante de Deus e ali definem em conjunto. Sobre ficar ou não, acho que não tem, não faz parte muito de um relacionamento cristão. Acho que normalmente a ficagem não é um compromisso, não é um relacionamento de vínculo assim, afetivo grande. Eu sei que muitas pessoas vão avançar para o namoro, algumas, mas a maioria não. Então acho que não seria uma atitude muito cristã na minha concepção. Tá certo. Pastor, A grande questão do ficar, porque é o seguinte, aí tem que ser a partir do que diz a Bíblia. A relação amorosa, segundo a Bíblia, ela tem que ter o propósito de permanência. Isso. Por que dois crentes, uma moça e um rapaz crentes namoram? Porque eles querem casar. Eles não necessariamente vão casar. E no meio do caminho pode decidir que não é a melhor coisa. Mas eles começam a caminhar num namoro para casar. Certo? E aí, pegando um pouco da cultura de Israel, o sujeito, quando ele desposava a menina, já era para casar. Estava acertado, dentro de um ano iria casar. Então, só que nós estamos num momento que não é a cultura do Antigo Testamento. Mas eu estou querendo pegar o princípio que está lá. E qual é o princípio que está lá? É que esse relacionamento tem um propósito. Agora, a minha grande segunda pergunta é o seguinte. Uma menina de 14 anos, um menino de 15 anos. O único propósito que vai conseguir alcançar é o pecado, pô. Porque o negócio é legal, o negócio é bom. Beijar, abraçar, esfregar, encostar, vai, esfrega, encosta. E vai rolar. Então, e aí tem um grande problema. Porque nós precisamos dar testemunho. E não importa a idade que eu tenha que dar testemunho. Eu tenho 13 anos, mas eu digo que eu sou crente, eu tenho que dar testemunho. E aí a menina fica com o cara hoje, o cara fica com a menina hoje. Aí amanhã os dois já não estão juntos mais porque ele está ficando com outra menina e ela está ficando com outro cara. Qual é o testemunho disso? Como que Deus é glorificado nesse negócio? E qual é a edificação desse tipo de relação para os dois? Então é o seguinte... Posso ficar? Vou dizer a partir do texto bíblico. Não pode não. Se você ficar, você está pecando. Porque aí entra no princípio do que é pecado, que é o desagrado à vontade de Deus. E não é vontade de Deus que eu fico com alguém hoje e outra amanhã. Não, eu falo por mim e a Rejane. Eu comecei a namorar a Rejane, eu estava com 20 anos. A gente namorou 1 ano e 9 meses. Foi algo rápido e a gente casou. Eu vou te falar, no final o negócio já estava ficando difícil. Falei assim, tem que casar logo para não pecar. Vamos embora. 1 ano e 9 meses. Casei com 8 meses, cara. 8 meses você ganhou de mim. 3 meses, eu fiquei mais 5 eu casei. Não, mas é porque a gente tinha um propósito. Eu tinha 22 anos, minha esposa 22 anos, nós sentamos, vamos namorar, vamos. Pra casar, vamos casar. Vamos casar quando? Começamos a namorar em março, vamos casar em novembro. Então vamos ajeitar os negócios. Então, vou casar quando? Daqui 3 anos. Não interessa, mas tem um propósito. Agora, o cara tá namorando. Pá. Mas qual é o propósito desse namoro? Pode não acabar em casamento? Claro que pode. As pessoas são diferentes, as pessoas, elas
Elas, ao longo da caminhada, elas descobrem que os propósitos não são os mesmos, não estão caminhando para o mesmo lugar e tem que terminar mesmo, porque namoro e noivado pode terminar. Casamento é para sempre. Então, vai casar com a convicção de que vai ficar casado. Agora, o que não dá é para começar a ficar com 13 anos de idade na escola. E o que vai rolar disso aí? Não tem a menor condição. Eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que aí já extrapola demais. Porque não tem como você estar próximo nesse nível aí de beijinho toda hora e não cair em pecado. Jesus, amado, tem alguém querendo atrapalhar muito isso aqui. Me desculpa. Tem silencioso aqui? Vê se você consegue aí pra mim. Última coisa aqui última pergunta era como que eu sei que eu vou pro céu? Mas eu acho que foi já explanado aqui pelo senhor, já falou bastante sobre isso. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta então. Vamos lá. Eu sei que eu vou pro céu agora. Já algo que eu acredito que você já entendeu também. Nós vamos pro céu, sua salvação é garantida em Jesus. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai pro céu. Aí vem a questão, Deus é o Deus Pai, só que nem sempre o nosso Pai biológico, o nosso Pai natural, ele é um exemplo pra gente e a gente associa Deus a Pai. Aí como é que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho certeza da minha salvação, eu estou andando com Deus, mas aí eu começo a lembrar que Deus é Pai e o meu Pai, ele me deixou a desejar pra caramba. E aí? Eu vou pegar um pouco da ideia do grego lá, o Platão, questão dos dois mundos. O Platão ele falava do mundo ideal e o mundo dos fenômenos. Aqui é o mundo dos fenômenos. O mundo ideal está lá nesse outro plano, e lá a realidade é real. Aqui é um espelho dessa realidade. Frigir dos ovos seria isso que ele dizia. Eu sou pai. A minha paternidade é que é um espelho da paternidade de Deus, e não a de Deus é um espelho da minha. Tá entendendo? Primeira coisa. Segunda coisa é que a minha relação de filho com Deus, ela não está baseada na minha relação de filho com meu pai. Porque você imagina o cara que foi órfão a vida inteira. O pai morreu antes de nascer, a mãe dele estava grávida, o pai dele morreu. Ele não tem um referencial de pai, a mãe criou sozinha. Então esse cara nunca vai ter uma experiência de filiação com Deus. A experiência de filiação com Deus, ela se dá por conta da conversão e não do exemplo que eu tenho de meu pai. O meu pai terreno tal, então não é um pai legal, não é beleza, é um cara complicado. Tranquilo, é uma questão dessa vida. Agora, a minha relação com Deus, ela não está espelhada na minha relação com meu pai. A do meu pai é que devia estar espelhada em Deus. Mas se ele não espelhou e não refletiu a paternidade que Deus representa, essa paternidade de Deus sobre mim é outra relação de filiação. Não tem nada a ver com a minha filiação com meu pai, velho. Eu vou falar de mim, eu não tive essa ideia da paternidade. Por exemplo, o tipo de pai que eu sou para minhas filhas, o meu pai não foi para mim. Eu não tive essa experiência paterna assim, desse nível. Mas a minha relação de filho com Deus é muito bacana. E eu acho que o ato de ser pai me fez querer ser esse filho de Deus, sabe? Porque eu espero que minhas filhas façam algumas coisas que me agradam. Então eu sei que Deus também está esperando que eu, como filho, faça algumas coisas que eu agrade. Certo. Mas é só lembrar isso, a minha filiação a Deus, eu sou filho de Deus, não tem ligação nenhuma com a filiação terrena. A experiência de paternidade que eu vou ver com Deus é a experiência dada pelo Espírito Santo e não por nenhum padrão terreno. Porque não tem nenhum pai nesse mundo que consiga ser, não é nem que se compara, que consiga ser referência para minha paternidade com Deus. Tô entendendo. Porque em algum momento esse pai falha comigo e Deus não. Então cada falha que meu pai tiver comigo, ou que eu tiver com minhas filhas como pai, elas vão entender que Deus também falha? Não, a paternidade de Deus é perfeita. E a minha ligação paternal com Deus, ela não depende de nenhum modelo terreno. O modelo é o próprio Deus. Amém. Acho que talvez uma dificuldade que as pessoas enxergam também é a questão, bem, você está aqui do meu lado, tô te ouvindo, mas como é que eu vou ouvir a Deus? Pensa bem, Raniel, como que eu ouço Deus se eu não posso ver Ele? E de forma audível não é algo muito comum, é algo possível, mas não é algo tão comum. Como que se ouve a Deus, então? Então, minha experiência de adolescente da igreja
Foi assim, vou tentar responder minha experiência adolescente da igreja. Pô, por favor. Eu nasci na igreja e tal, cresci num ambiente cristão, enfim. E aí, determinada fase da minha vida de adolescente, eu ficava em dúvida com essas coisas. Eu olhava para as pessoas na comunidade, via uma sinceridade e percebia que era muito verdadeiro aquilo que eles faziam, que eles sentiam, que eles falavam, e pensava se havia essa mesma intensidade em mim. E eu já era, assim, já tinha tomado uma decisão pública acerca de Cristo, já sabia que eu era de Jesus e tal, vou usar essa expressão. Eu, inclusive, já tinha até batizado. Eu ficava me perguntando e me achava muito raso no relacionamento com Deus. Eu me lembrei de uma pregação em onde o pastor citou um texto de Salmo 51, né? Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, né? E aí eu olhei para aquilo, olhei para o texto e disse que eu ia começar a buscar a Deus de forma mais real, assim, mais intensa. Eu não fazia muito isso, eu não tinha prática espiritual. Certo. Então eu comecei a orar diariamente, eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu pude, ao longo dessa caminhada, perceber como Deus era muito real na minha vida. Amém. E assim, o que acontece muito? Eu tô falando da prática aqui. As pessoas querem ouvir uma voz externa, assim, uma voz assim, sei lá, um trovão. Eu tô entendendo. Uma voz, assim. Mas o Espírito habita em nós. E às vezes nós esperamos uma voz porque temos uma concepção, enfim, uma concepção na nossa cabeça dessa forma, mas o Espírito habita em nós, a palavra fala conosco, Deus fala conosco através de irmãos, da palavra, o Espírito vai falando conosco. Então, um relacionamento diante de Deus, assim, plenamente com Deus, nós estamos na presença de Deus. Certo. Então, nós não precisamos de grandes fatos e acontecimentos para acharmos que Deus fala conosco. Alguns por concepções infindáveis e tal, acham, por exemplo, que Deus só fala através do profeta, que chega e diz assim, não sei o quê. Algumas igrejas têm essa prática. Outros acham que Deus só fala através da pregação. Outros têm essas práticas. Não, Deus está falando com a gente e a gente pode experimentá-lo a partir do nosso encontro com Jesus, lógico. Amém. Eu acho que eu tentei responder usando o que aconteceu comigo. Não, tô entendendo. Assim, Eu tenho pra mim que Deus fala comigo o tempo todo. Às vezes eu não tô muito atento pra ouvir. Eu acho que esse é o maior problema. E sabe um negócio que eu não sei se vocês têm essa mesma experiência. Eu vou falar algo que eu tenho assim de Deus falar. Que igual, a gente tá conversando aqui, você tá formando uma frase, você tem que terminar a sua frase para entender tudo. Ouvir Deus pra mim, parece que a frase ela nasce completa, ou seja, de uma vez só. Uma situação que eu sempre conto. Eu tava subindo a Alvorada aqui uma vez e um motoqueiro, a gente passou a avenida, né? Continuou subindo a Alvorada. Um motoqueiro com gás na minha frente. E esse cara, eu tava bem próximo dele, e andando nos dois na mesma velocidade. Veio a voz do Espírito no meu coração de uma vez só. Se afasta desse cara. Mas assim, não foi algo audível. Mas sabe, eu sabia. E algo completo. Na mesma hora, eu vou afastar. Eu afastei. Não contei nem até 5. Foi o tempo de eu afastar. O cara passou no quebra-mola. O botijão tava solto. O botijão, pum, começou a pular no meio da frente do meu carro. Se eu estivesse mais próximo dele, o botijão ia cair em cima do meu carro, no capô do carro. Aí eu falo, é Deus falando comigo, mas não foi só nessa hora. Em diversas coisas, nas mínimas coisas, eu acredito que Deus fala com a gente. Você tá entendendo? O que você pensa disso, pastor? O que acontece? Aí vem de novo a questão da abençoada, da cultura. A formação cultural do povo brasileiro, ela é muito complicada, assim, no termo da junção das coisas. Então a gente tem uma formação religiosa católica e com as religiões afro, e elas são, assim, vamos dizer, de certa forma, muito animistas, aquela coisa de ter o objeto que representa, certo? Então, tanto dentro do catolicismo quanto das religiões afro. O protestantismo chega no Brasil de vez mesmo só no século XIX, né? Primeiro de protestantismo de imigração e depois de missão. Os caras vêm para fazer missão.
E aí começa a ter uma certa mudança nesses conceitos, mas a gente ainda carrega muito dessa herança com a gente. Então, ouvir Deus tem que ser um negócio físico. Quando o que a Bíblia diz é que é um negócio espiritual, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. A relação nossa com Deus, ela se dá toda nesse âmbito espiritual. É muito mais... Eu estou tomando cuidado com as palavras aqui, porque senão fica parecendo que são sensações no sentido de eu sentir um arrepio. Não é isso. Mas é muito mais interno, e por isso que Paulo vai falar tanto da questão do homem interior, que se renova de dia em dia. Por que ele se renova de dia em dia? Porque é no homem interior, nessa coisa que eu estou lá dentro, que o Espírito habita. E esse habitar do Espírito em mim, essa habitação do Espírito em mim, é que faz com que eu sinta o falar de Deus comigo. Não é uma coisa aqui no meu ouvido, igual você está me ouvindo. Você está fora de mim. Então, você me ouve desta voz audível, porque nós estamos fora um do outro. Certo? A relação da gente com Deus é outro nível. A palavra entendeu? É outro nível. Ela não se dá dessa forma. Deus está lá fora e eu estou aqui. Não, Deus está aqui, ó. O Espírito está aqui dentro. E é aqui dentro que essa comunicação acontece. Não tem um negócio de uma voz sussurrando no meu ouvido. Pode ter? Pode, porque Deus é infinito e todo-poderoso. Mas eu estou dizendo assim, é dessa necessidade que a gente tem de ver o objeto, sabe? De tocar. E aí não tem essa coisa palpável no lance com Deus. Você tem ideia? No Império Romano, eles acusavam os cristãos de serem ateus, porque eles não tinham imagem do Deus que eles adoravam. Olha só. Você está entendendo como é que é o lance? Eu estou entendendo. Os caras eram acusados de serem ateus, porque eles não tinham imagem do Deus adorado. E eles tinham imagem de todos os seus deuses. E a representação máxima desse Deus era o próprio César. Eles olhavam para o César e viam um Deus, um imperador Deus, assim como lá no Egito. Então qual é a grande questão do Moisés? Quem é o seu Deus? Meu Deus é o eu sou. Olha que loucura. E eu acho que até hoje as pessoas esperam ver alguém, vou ser sincero. Eu vejo o povo no deserto, quando Moisés vem e fala assim, olha, o vosso Deus vai aparecer para vocês e tal. E aí vem Deus, aparece, e o povo rejeita, fala assim, não, Deus não era o que eu esperava. E aí eles viram, Moisés, vai lá, fala Deus com você que a gente vai ouvir, e aí, beleza, vai ouvir através de você. Eu acho que até hoje a gente quer ouvir Deus através do outro, ou a gente quer ouvir uma vozinha aqui falando dentro da gente, sendo que o Espírito Santo, que você falou, está dentro de nós. Sim. É algo interior. Tem uma outra questão, que junto disso aqui, falando, Deus é Pai, você ouve Ele, mas aí tem o dilema, que eu acho que não é só da questão dos adolescentes, eu acho que muita gente pensa isso. Se Deus é bom, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? E essa aí é clássica. É a grande questão da própria origem do mal, né? E aí vai ter algumas vertentes na teologia para explicar a origem do mal. Mas, na verdade, o que acontece? Basicamente dizendo o seguinte, todo mal que existe no mundo, ele é consequência direta da primeira ação de Adão de pecado. O Adão, ele abriu o mundo para a destruição que o pecado provoca. Então, em termos de origem do mal na raça humana, a gente vai olhar para o Éden. Agora, é lógico que a origem do mal é um problema muito mais complexo do que isso que eu estou falando aqui. E nem tem o espaço aqui para a gente ter uma conversa a respeito disso. A gente ia ter que falar de mal princípio, mal gerado, pensar um pouco nas ideias do Agostinho, e aí haja tempo de Instagram, né? Mas, em primeiro momento, isso. Segundo momento, é que esse mal, ele é internalizado no ser humano, e as ações do ser humano não são as ações de Deus. Esse que é o grande problema. A ação do ser humano, embora Deus seja soberano e tem poder para impedir, tem. Agora, não me pergunte por que ele não impede, porque eu também não sei. Eu sei que em algumas situações ele deixa rolar, e elas rolam exclusivamente pelas ações do ser humano. Essa era a grande questão do João Calvino, quando ele fala da questão da predestinação e da responsabilidade humana. E ele vai dizer o seguinte, Deus elegeu as pessoas para salvação. Não estou defendendo a eleição, não. Só estou citando o cara para a gente entender aqui o princípio, tá? E nem estou defendendo livre-arbítrio também, porque não é esse o propósito da gente aqui. Ao eleger, mas eu não fui eleito.
Mas a responsabilidade da minha condenação ela é minha, mesmo Deus não tendo me eleito. Agora, como que isso se dá? Ele também não explica. Mas ele vai dizer isso. Então, eu não sei dizer, e aí eu não seria tão presunçoso a esse ponto de dizer acontece o mal por isso. O que eu sei é o seguinte: todo o mal que há na raça humana ela é consequência do pecado, não é de pecados, é do pecado, da condição de pecado que o ser humano vive. O próprio planeta, diz o apóstolo Paulo, está gemendo pela redenção, ele espera a redenção, né? Ele personifica ali o planeta Terra dizendo assim: a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque a própria natureza ficou sujeita ao pecado. Então toda essa desordem, essas chuvas de janeiro, elas são consequências de quê? Do pecado do homem, porque ele vai lá, arranca a floresta de onde ela estava e constrói um edifício. O cara vai lá e arranca a montanha para poder tirar minério, para poder ganhar dinheiro. Mas tem hora que o povo joga essa culpa em Deus, igual no meio cristão mesmo. Não, mas aqui no início do ano mesmo, teve um cara que começou a falar assim: não, é o juízo de Deus sobre o horizonte. Você viu isso? Esse é outro problema. Por exemplo, é a questão de usar a Bíblia para poder confirmar aquilo que eu penso. Quando começou o coronavírus, por exemplo, pegaram um tanto de textos bíblicos, José indo para o Egito com Jesus, para ficar em casa, o anjo da morte vai passar, você tem que ficar em casa. E um amigo até não gostou muito quando eu escrevi que o coronavírus fez brotar hermeneuta bíblico da terra. Não é assim, as regras de hermenêutica são muito claras para você interpretar um texto bíblico. Eu não posso pegar um texto bíblico, meu bel prazer, é o juízo de Deus. É o juízo do homem pecador que foi lá e arrancou a floresta de onde ela estava. E aí vai ter uma mudança no ciclo da chuva mesmo. Deus criou uma ordem da coisa, ele foi lá e mexeu na ordem. Aí o cara reclama que tem formiga dentro da casa dele, ele invadiu o terreno da formiga, vai ter formiga lá mesmo. Mas e você? O que você fala disso? Esse tema polêmico. A partir do que o pastor Rochel disse, o fato é que nós na vida nós sofremos, e sofrem todos. Sofrem os seus ídolos do Insta, os influenciais digitais, né, os influenciais digitais, sofrem a gente normal, sofrem os famosos, sofrem os ricos, sofrem os pobres. A vida é marcada por sofrimentos, as coisas ruins acontecem. Infelizmente não é o que nós gostaríamos de ouvir, mas nós vamos perder entes queridos ao longo da vida. Problemas de saúde acontecem, infelizmente isso acontece. O problema o pastor Rochel já narrou muito bem. Eu acho que às vezes eu estou só dando uma ideia aqui. A pessoa que ela tende a ficar às vezes depressiva porque alguma coisa ruim aconteceu, Deus não me ama e tal, talvez ela precise olhar um pouco mais para fora, e menos para dentro, deixar um pouco de ser narcisista, de olhar muito para si e olhar para fora, porque se a gente for olhar para o mundo em si, nós vamos descobrir que nós não somos os únicos que sofrem. Entende? Então na rede social normalmente as pessoas só postam coisa boa, elas não postam um momento ruim da vida delas. Entende? Então a base às vezes da maioria dos adolescentes são as redes sociais, é o cara que ela ou ele curte no Insta, que posta vídeos, que faz vlogs. Ele só faz às vezes do momento bom e não do momento ruim. E às vezes ela tem uma dificuldade e acha que essa dificuldade é só dela. Tipo assim, todo mundo é feliz e ela é infeliz. E quando a gente olha para é só olhar, é simples, olha para ande um pouco na rua, ande um pouco, observe as pessoas, converse um pouco, ou melhor, vai no Google e digita África. Muito sofrimento. Era justamente então, assim, isso que eu tava a gente pensando. deixa de se adorar um pouco e passa a ver que o sofrimento é inerente ao homem por causa do pecado. Isso é mais ou menos assim. Minha mãe tem 79, vai fazer 79 anos de idade. Ela tem muito mais tempo para trás do que para frente. Quanto tempo ainda vou ter minha mãe comigo? Aí minha mãe vem a falecer antes de mim. E aí vem a revolta. Isso. Sabe? Tem um filme muito bacana chamado Corajosos. A menininha morre atropelada. 11 anos. E o cara pira. Filha de 11 anos, o motorista bêbado, não é atropelar, bate no carro da mãe e ela morre. Então o pastor diz para ele o seguinte: você tem que tomar uma decisão hoje. Você vai viver grato a Deus pelos 11 anos que ele te deu, ou vai ficar invocado com Deus por todos os anos que você achou que você deveria ter com ela para frente? É a decisão que a gente toma. O mal está diante de nós, o sofrimento está diante de nós, e Deus é bom. Eu sei disso. Verdade. Deus é bom.
embora o mal exista, e eu não tenho explicação para a maior parte dos males que acontecem. Alguns deles são muito claras as origens, outros nem tanto. Tem pessoa boa que morre de câncer e tem cara que não vale nada e vive 200 anos. 200 exagero, né? Mas a gente vê político aí que já tá beirando 100, roubou o país e tá aí na boa, né? Lá no... 89 anos. Não, eu tô entendendo que eu acredito que existe essa questão que a gente não tem como explicar o plano de Deus. É presunção demais nossa querer explicar, entender como Deus age. Mas eu acho que tem um outro porém também. Eu estava ouvindo um cara hoje, e eu achei interessante. Era um cara, um cara já famoso, e ele disse que foi na casa de uma amiga ainda mais famosa. E diz que chegou lá, ela tava assim, horrorizada, chorando, triste, abalada. E assim, diz que quando ele chegou, ela tava na posição fetal, mas assim, muito arrasada. E a mulher com uma casa boa, dinheiro, parece que a família estava tudo tranquilo. E ele pensou consigo próprio: que raio estou fazendo essa pessoa ficar triste? Tá tudo bem com ela? Só que aí, até ele mesmo começou a falar: vale muito. Como posso explicar? Na competição que você gera em si. Vamos supor assim, a gente, graças a Deus, hoje, mesmo passando por essa crise, Deus tem cuidado de nós, não tá faltando nada em casa, tá tudo abastecido, beleza. Mas só que a gente começa a ver aquele cara, talvez ali, que tá até prosperando nesse momento, e a gente começa a falar assim: poxa, mas por que ele tá prosperando e eu não? A gente, na verdade, nunca tá satisfeito, eu acho, com o que a gente tem, e começa a gerar uma crise com Deus. Fala assim: Deus não me deu. Deixa eu pensar um carro bacana aqui. Land Rover, né? Vamos você. Deus não me deu uma Land Rover. Eu tenho lá, é o meu foco. Né? Mas Deus não me deu. Eu falo: por que o ímpio recebeu isso e eu não? E aí eu começo a gerar uma indignação com Deus, e eu começo a esquecer do que você falou lá. E os meninos lá da África, que não tem nada. Às vezes no Brasil mesmo aqui, o cara que tá passando uma crise danada e que tá vivendo um período dificílimo, sempre a gente está insatisfeito. Sempre. Esse é o grande problema, acho, nosso. Gente, aqui nossas perguntas linkadas a esses temas, elas chegaram ao fim, mas eu tenho aqui algumas perguntas também que os meninos passaram. E eu queria que a gente pudesse estar explanando essas aqui para a gente estar encaminhando para o final. Não consigo perdoar. Sempre me lembro do que fizeram comigo. Tento esquecer, mas não consigo. Alguém te feriu. E agora? Você não consegue esquecer. O que eu já fiz, né? Não dá para esquecer, né? Vai ficar na memória. Mas a gente perdoa, não querendo. Depende do caso também. É muito complexo a pergunta. Muito subjetiva. Então, vou tentar trazer para uma situação mais fácil. Assim. A gente perdoa e não deseja mais, entre aspas, cobrar justiça por aquilo que a pessoa fez com a gente. A gente liberou perdão, usar a expressão que o pessoal usa. E acabou, a gente perdoou. E não... Agora, a memória vai acontecer. Agora, uma coisa é rancor, é ódio, né? E brota isso no coração. E isso é a questão. Você perdoa e você não tem mais. Acabou. Você perdoou e tal. E às vezes você perdoa alguém sem, por exemplo, uma situação de relacionamento de igreja, sem nem ela saber que você perdoou ela. Entende? Você perdoou. Não, deixa pra lá, tava estressado, não sei o que, pronto, acabou. Certo. Agora, eu vou lembrar do que você, por exemplo, você gritou comigo, vou lembrar, mas isso não... Eu liberei você. Liberei assim, não tô usando essa expressão, mas tá errado. Eu perdoei você. Você tá assim bem neopentecostal, né? Tô. De linguagem, tô tentando. Liberar perdão não... Eu acho que o lance aqui é o seguinte, perdoar não é esquecer. Perdoar é não querer retribuir. Isso. É isso. E às vezes eu perdoo, mas também não quero conviver mais com aquela pessoa porque ela é meio complicada e ela está sempre gerando situações complicadas, então eu prefiro a distância. Isso não significa que eu não perdoei. Certo. Perdoar é não querer retribuir o mal. É só isso. E agora, o Raniel falou, memória é memória, tem jeito de apagar não, é só se eu cortar o cérebro. Eu tive uma experiência. Eu nem sabia, na verdade, que eu tinha tanto rancor dentro de mim. Eu lembro que eu estava fazendo curso de noivos e tinha uma ministração sobre liberar perdão. Eu vi que o negócio começou, eu falei: beleza, isso aí não é pra mim. No final do negócio, Deus me trouxe a memória de uma coisa assim lá da minha infância, que toda vez que eu lembrava eu chorava de raiva. O que era o negócio?
a minha mãe, ela... Na verdade, eu tinha um diáriozinho lá. Coisa de menina, né? Credo. Mas tinha um diário, deixa quieto. Cada um com o seu passado. Não, eu tinha diário lá. Não vou lhe julgar. Tá bom, não julga não, irmão. Mas eu tinha diário lá e eu, um belo dia, minha mãe e minhas tias pegaram esse negócio e começou a ler. E elas estavam rolando de rir. Mas rolando de rir dos meus erros de português. Ai, gente, eu fiquei grudando da Você raiva. achou que era das suas anotações? Não, eu das suas entendi. vivências? Eu entendi que era dos erros de português mesmo. Mas aquela raiva que eu fiquei, eu peguei o negócio e rasguei. Ainda não foi o negócio que doeu. O que doeu foi o seguinte: quando eu rasguei o diário, minha mãe começou a chorar. No que minha mãe começou a chorar, eu fui lá consolar minha mãe. Ô mãe, me desculpa, eu não queria ter rasgado. A questão é, ter lido o diário, ter rido de mim não foi o problema. Mas eu ter que engolir minha raiva e pedir desculpa pra quem me fez raiva. Nossa, esse negócio. Pastor, foram anos. Eu lembrava disso. O negócio rasgava, me doía num jeito. Eu ficava magoadíssimo. E nessa ministração de liberar perdão, foi que Deus transformou isso. Eu não sei explicar como. Mas a partir dali, parou de doer. Eu não esqueci de nada. Eu tô contando aqui, eu lembro da história direitinho. Mas não dói mais. Eu acho que é difícil ter uma posição exata para isso. Mas esquecer não vai, né? Não. O perdão, ele tira o meu desejo de retribuir. O que me faz sofrer quando eu sou magoado? O que é a mágoa? É o meu desejo de justiça. Uhum. É a busca da minha justiça própria. Nossa. Isso é a mágoa. Então, cada vez que eu lembro, eu me sinto injustiçado e sofro. Lembro, me sinto injustiçado e sofro. O que o perdão faz? Ele me faz não querer justiça. Ele fala assim, tá liberado. É mais ou menos a história lá do cara que recebeu o perdão por uma conta absurda do rei e depois ele encontra um amigo que devia uma mixaria e cobra do cara. Uhum. Entendeu? O perdão é isso, eu libero a mim mesmo. Na verdade, o perdão é para mim, não é para os outros. Uhum. Quando eu perdoo alguém, eu tô tratando de mim. Já não faz diferença mais. Se o cara vai aceitar também, não vai aceitar o perdão, o problema é dele. Eu tô cuidando de mim. O perdão, eu tô cuidando de mim. O perdão, ele é meio egoísta, pra falar que isso é verdade. Quando eu perdoo, eu tô pensando em mim. Não, porque eu quero estar bem. Pra você, é pra gente mesmo. Isso. Uma coisa interessante, uma vez a pessoa falou isso comigo, eu tenho que ir lá. Aí eu disse assim, não, mas a pessoa nem sabe que ela fez isso com você. É o tamanho. Eu falei, a pessoa nem sabe, é o jeito dela. Você tem que perdoar e pronto. E aceitar que é o jeito dela. Vai fazer, nasceu Aí você vai lá falar com a pessoa, mas eu não fiz nada. Tipo assim, ela não sabe. Entende? Acontece isso também. Agora, eu perdoar. Dinheiro é um bom negócio para perdão. Não, é verdade. Eu já tomei dívida na igreja, já. O irmão pegou o negócio. Então eu vou pegar uns dívida. 150 e você. Não, mas assim. Foi na conta do Rodrigo. E não voltou. Eu nunca cobrei, perdoei, trabalhei, paguei o que a pessoa comprou no meu nome. Mas eu não tenho rancor nenhum, raiva nenhuma, não quero. Passou. Entendeu? Chamar a polícia, liguei pro pastor Antônio, fulano. Foi. É lógico que também Mas não vai prestar mais dinheiro pra não. Eu emprestei. Essa é a questão. Vai comprar Eu perdoei. Eu não tô ferido por isso. Mas eu não quero justiça, eu não tô cobrando ele, entendeu? Isso já faz anos, já faz quase 10 anos. Só que eu também, agora, eu não vou emprestar mais. Certo. Mas eu perdoei. Não tá doendo então, mais. E eu não vou. É que o pastor disse sobre não se relacionar mais. Assim, por exemplo, você é líder de uma empresa, por exemplo. Você tem um braço direito. O cara te traiu, entre aspas, assim. Você não precisa ficar com ele como seu braço direito. Você perdoou, mas continuou. Mas ele pode sair do cargo. Você perdoou isso. Como é que tá nosso tempo aí, hein? Eu não faço ideia. Eu acho que já tá quase. Tá quase? Eu também acho que tá quase. A gente tem mais... Vamos resumir aqui as duas últimas perguntas. Sim. Tem idade pra namorar? Tem idade pra namorar. E tem que casar com o meu primeiro namorado ou namorada? Não para nenhuma das duas. A idade para começar a namorar quando ainda se está dentro da casa dos pais e é menor de idade, eu penso que é um acordo da família. E acho super errado igrejas que tentam controlar esse tipo de coisa. É mais um problema para o pastor lidar. Porque adolescente,
costuma não obedecer nem os pais, vai obedecer pastor. Então, isso é uma situação da família. A família tem que sentar e conversar e resolver se aquele é o melhor momento ou não. Isso é um resultado de conversa interna da família. E casar com o primeiro namorado, tem que casar com o primeiro namorado? Não. A Sandra não foi minha primeira namorada e nem eu fui o primeiro namorado dela, e nós estamos casados. Vamos fazer 24 anos de casados no final do ano agora. Então, o namoro e o noivado são coisas que dão para terminar, o que eu disse bem no início, né? Agora, o casamento não, eu tenho que casar consciente, eu não tenho que casar porque é o primeiro namorado, não, eu beijei, agora eu vou ter que casar porque eu beijei. Não, eu vou ter que casar porque eu tô afim de ficar casado, eu sei que é isso que eu quero, e porque o casamento vai trazer situações que só tem um motivo para continuar casado, é o amor. É isso aí. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui antes que o Instagram derruba a gente. Mas eu fico muito feliz pela sua presença aqui. Muito obrigado. Felicidade foi minha. Volte mais vezes. Voltamos. Aqui não tem nem problema apertar a mão, porque a gente tá tão juntinho aqui. Aqui eles foram pra lá, vieram pra cá. Tá complicado já, né? E o negócio aqui tá bom demais. Na próxima a gente tenta ficar um pouquinho mais distante. Eu só quero, só nessa última questão aqui, dos meus pais nunca entendem o que eu quero dizer e sempre dizem que eu estou errado e que é falta de respeito, mas não é. Como devo falar com eles? Só lembrar uma coisa: filho só ganha quando honra pai e mãe. Então, para dar certo, depende muito mais dos filhos e os pais também conversarem com seus filhos. Eu acho que aqui a saída é sentar e conversar e tentar se entender. É isso aí. Beleza? O Instagram derrubou a gente, mas tem aqui o vídeo no YouTube. O vídeo segue. Porque o Instagram já foi, eu tô vendo ali. Mas que bom que a gente pôde estar esclarecendo esses temas aqui. E semana que vem tem mais pra gente. Beleza. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Gente, tchau pra vocês. Até mais. Tchau. Valeu.